Boa noite a todos. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, só um recado. Lembrando que no próximo sábado teremos a reunião do aniversário da igreja em Guaiçara, às 6 horas da tarde. Então nós não vamos ter live no sábado, nem escolinha das crianças, tá? E a gente tem que sair daqui um pouco mais cedo, porque a gente vai usar os equipamentos aqui, os instrumentos. Então a gente vai sair daqui talvez por volta de umas 3 horas da tarde. Então não vai dar para fazer a escolinha no sábado e nem live no sábado. Então a gente vai estar lá em Guaiçara e a reunião lá começa às 6 horas. No domingo, normal aqui as reuniões, tá? Tanto a ceia, a escolinha às 10 horas e também a reunião de evangelismo à noite. No próximo domingo, dia 12, nós estamos pensando em fazer a reunião especial de Natal, convidando as crianças, inclusive elas vão apresentar também, vão cantar, Se a gente conseguir trazer os pais das crianças também, fazer uma reuniãozinha especial. Eu poderia deixar um pouco mais para frente, para o dia 18, que é o outro domingo, mas a gente tem compromisso também. Infelizmente não vai dar para fazer no outro domingo, dia 18. Então a gente antecipou para o dia 12, tá bom? Dia 12, então, à noite, nós vamos fazer reunião especial de Natal com as crianças e nós aqui, ok? Vamos abrir a palavra de Deus primeiramente em Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1. Versículo 1, nós conhecemos bem a história. Daniel capítulo 1, versículo 1, inicialmente. Depois a gente vai considerar outros versículos. Diz assim a palavra de Deus: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os expôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes assinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Até aqui, vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui nesta noite para poder abrir a Tua palavra e tirar ensinamento para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoe também as crianças que estão ao lado também, aprendendo da Tua palavra, ensaiando o cântico que elas irão apresentar no próximo domingo.
Pedimos mais uma vez as suas bênçãos sobre a Rosa, que fez a cirurgia no olho. Ela está se recuperando bem, agradecemos por isso, e que em breve possa estar aqui conosco também. E, enfim, ó Deus, nós colocamos esta reunião em Tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus, amém. Conhecemos bem a história, nós não vamos assim detalhar, né? Mas fazendo apenas um apanhado do contexto, Jerusalém é conhecida nas Escrituras como a cidade santa, né? O lugar onde os judeus se concentram para eles buscarem a Deus. E infelizmente aconteceu uma grande afronta. Veio um rei chamado Nabucodonosor, invadiu a cidade, derrubou os muros, levou alguns jovens cativos, destruiu a cidade e o povo se tornou em uma tremenda miséria. Triste. Nós ficamos pensando por que Deus permitiu isso com que acontecesse com o povo de Israel, né? E aliás a Bíblia chama de Deus tem o povo de Israel como a menina dos seus olhos. É assim que Deus chama. Tamanho carinho que Deus tem para com esse povo. Mesmo agora nesse período que nós estamos, né? No período da graça, como o versículo que o Adriel leu hoje pela manhã, João 11, 12, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é como se Deus virasse a chave nesse momento em que nós estamos, né? E eles deixassem um pouco de lado, ele deixasse um pouco de lado Israel, e ele estaria tratando agora com outro povo que nós conhecemos, chamado a igreja, o qual nós fazemos parte, né? Mas isso não quer dizer que Deus esqueceu do povo de Israel. E aliás, dizem os estudiosos, né, eles apontam como Israel como o relógio de Deus. Tudo está centrado em Israel, né? Vai chegar um tempo que Deus vai restaurar novamente aquele povo, e Deus vai tratar com eles, e eles serão novamente chamados como o povo de Deus, como era no passado. No momento, hoje é chamado o povo de Deus a igreja, mas Deus não esqueceu daquele povo. É um povo especial, é um povo escolhido, né? Desde quando Deus chamou Abraão naquela terra, um homem pagão, e Deus fez dele uma nação, cujo hoje é Israel. Agora, quando Deus chegou para Abraão e falou assim: de ti eu farei uma grande nação, Deus não estava blefando. Deus de fato fez deles um grande povo, uma grande nação, respeitada em todo o mundo. Todo mundo respeita Israel. Dá para nós vermos aí o tamanho da tecnologia que eles têm. Embora algumas pessoas tenham a visão de Israel como aquele povo antigo, com aquela cabeça antiga, mas na verdade a Israel é uma nação totalmente avançada. Quando se usa a expressão assim, tecnologia israelense, você pode ver que é coisa de primeira. É coisa de primeira. Eles foram os primeiros a inventarem agora, fazer a vacina contra a Covid. Eles foram um dos primeiros, começaram tudo por eles. Então, não é um povo qualquer, é um povo que Deus tem algo especial para aquele povo. Mas, pensando aqui nesse contexto, infelizmente, eles sofreram. Um grande rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade de Jerusalém, que até então é tido até hoje para um judeu como lugar extremamente especial. Invadiu a cidade, derrubou os muros, fez uma tremenda de uma bagunça. Diz aqui a leitura que levou alguns utensílios que tinha na casa de Deus, ou seja, uma tremenda de uma afronta, E, se não bastasse, pegou dentre os jovens os melhores, para tirar a cultura que eles tinham
os ensinos deles e ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Sabe, jovens que foram criados nos caminhos do Senhor, aquele ensinamento que foi passado de pai para filho, e escolheu esses jovens inteligentes, jovens de boa aparência, para tentar tirar o que eles aprenderam. Eles foram ensinados a não comer certas comidas, eles foram ensinados a não se curvar diante de outro Deus, a não ser o Deus dos seus pais. Então, esse rei tinha o intuito de arrebatar tudo isso, fazer com que eles se inclinassem diante de outros deuses, fazer com que eles comessem certas comidas que eles foram ensinados a não comer. Mas graças a Deus, porque houve ali alguns jovens, como diz aqui o versículo 8, talvez seja o versículo chave desse livro. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós não vamos entrar assim no contexto do livro de Daniel, porque é um livro profético, mas nós vamos apanhar um pouco mais da história e isso que aconteceu com eles. Muito bem, então faz parte desse contexto também o livro de Neemias. Vamos dar uma olhada. Neemias. Para trás de Salmos, tem ali o livro de Neemias. A Bíblia não está colocada assim na ordem cronológica, os livros estão espalhados, não está na ordem. Até interessante, eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia na ordem cronológica. A Bíblia essa Bíblia que eu tenho, ela está escrita, cada livro na ordem que foram acontecendo os fatos. É bem interessante. Mas essa Bíblia que nós temos aqui, ela não está colocada na ordem que aconteceu. Então, o livro de Daniel está mais para frente, Neemias mais para trás, mas conhecendo a história, sabemos que faz parte do mesmo contexto. Neemias capítulo 1, para a gente entender o que de fato aconteceu com o povo de Deus permitir com que eles fossem levados cativos, alguns, cidade assolada, derrubados os muros. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e disse: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então,
falando acerca desse homem aqui, Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava numa situação privilegiada. Ele era judeu, mas ele trabalhava com o rei Artaxerxes. E naquela época, o trabalho de copeiro era um cargo elevado, era um cargo chique. Se fosse hoje, ninguém queria. Se a gente for pensar no que esse homem fazia, então, quando fosse servir alguma coisa para o rei, no caso uma bebida, um vinho, primeiro o copeiro ia ter que provar. Se não tivesse nenhum veneno ali, se tivesse veneno, o copeiro morria. Quem queria um cargo desse? Ninguém queria hoje. Mas na época era um cargo chique. E ele estava em uma situação privilegiada. Alguém trazia uma comida do rei, que era uma comida boa. Primeiro, Neemias vai provar. Ele comia a comida do rei. Boa comida, não me aconteceu nada, o rei pode comer. Então era esse o serviço que ele fazia. Cargo difícil, né? Olhando para o povo de Israel, olhando para a situação de Neemias, era um contraste muito grande. Aí ele perguntou para os seus amigos, seus irmãos lá de Jerusalém: como é que está o povo? E esses que escaparam, que não foram levados cativos, porque Nabucodonosor, ele foi astuto, ele escolheu jovens, e não qualquer jovens, os melhores. Ele tinha um objetivo. Mas Neemias disse: e aqueles que escaparam, que não foram levados cativos, aqueles que estão em Jerusalém, como é que eles estão? E o que ele ouviu foi algo muito triste: eles estão em tremenda miséria. Miséria. O povo se encontra numa miséria total, devastação, a cidade está assolada, destruída, o povo está numa situação lamentável. Neemias, sendo judeu, ele chorou em ouvir a notícia do seu povo. Então ele disse, sabe aquela pessoa que está em uma, digamos assim, situação diferente, mas não é aquela pessoa que chorou, enxugou as lágrimas e disse: fazer o que, né? A vida é assim, né? Eles escolheram isso, então eu estou aqui no bem bom, no palácio, trabalhando aqui com o rei. Infelizmente o que eu posso fazer é somente orar. Ele não foi uma pessoa assim. Ele viu o estado do povo, ele chorou, e aquilo o Espírito tocou no seu coração. Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Nós conhecemos bem a história, e ele orou ao Senhor, e ele disse: o povo tem pecado contra ti. Ele reconheceu que isso que o povo estava enfrentando era consequência de um afastamento das coisas de Deus. Infelizmente, essa não é a única vez que a Bíblia fala que o povo de Israel transgrediu contra Deus, esqueceu dos seus mandamentos, de tudo aquilo que foi passado para Moisés transmitir para o povo, e eles haviam esquecido. E isso, consequentemente, quando se deixa a palavra de Deus de lado, quando se deixa as coisas de Deus de lado, nós só podemos encontrar miséria, sofrimento. Isso não somente serve para o povo de Israel, mas também para nós como igreja. Cada vez que uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, a expressão nunca termina bem. Nunca termina bem. Sabe que Neemias talvez poderia ouvir assim: e aí, como é que está o povo? Ixi, rapaz, estão bem, estão ficando ricos, estão prosperando, o negócio está bombando lá, a cidade é outra agora. Sabe que
esse negócio que Nabucodonosor fez, invadiu lá, e parece que foi uma coisa que veio para o bem. Não. Ele poderia ouvir isso. Se ele tivesse ouvido isso, e teria alguma coisa de errado com o povo, porque eles transgrediram, porque eles se afastaram de Deus, eles não poderiam esperar outra coisa, a não ser o que ele ouviu: o povo está em miséria, desprezo. Todo verdadeiro filho de Deus, nós temos que entender, todo verdadeiro filho de Deus, quando vira as costas para o Senhor, quando negligencia a palavra de Deus, só podemos esperar desprezo e miséria. Queira Deus que isso não venha acontecer conosco. Nós que estamos aqui, jamais se apartar dos caminhos do Senhor, achando que vai se dar bem. Aquela ilusão, aquela fantasia de que fora da igreja é bem melhor. Que bom que eu me libertei da igreja, porque agora minha vida está uma maravilha. Isso é uma ilusão, estratégia do inimigo. Eu não conheço ninguém, a não ser que não seja crente, eu não conheço nenhuma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e está bem. Todos estão na mesma condição do povo de Israel, desprezado, em miséria, espiritualmente falando. Talvez possa até estar ganhando dinheiro, prosperando aí, sei lá, mas espiritualmente numa tremenda de uma miséria. Então, e Neemias, ele reconheceu esse fato. Ele disse: sabemos que temos transgredido. Interessante que ele se incluiu dentre o povo. Ele disse: olha, o povo pecou lá em Jerusalém, mas eu não, eu estou aqui servindo o rei, mas olha, eu continuo sendo fiel a ti, Deus. Não, ele se incluiu. Ele disse: nós transgredimos contra o Senhor. E a oração dele foi uma oração ali imediata de arrependimento, para que Deus tivesse misericórdia. Aí então ele pediu ao rei Artaxerxes que o liberasse do seu serviço, para que ele pudesse fazer alguma coisa, Então a oração, a palavra oração, orar, mas também tem ação, tem atitude, Ele não ficou só orando, mas teve ação, teve atitude. E ele, diante do rei, e aquela oração rápida: Senhor, me concede graça diante do rei, para que ele deixe eu sair, para que eu possa fazer alguma coisa pelo meu povo. Olha, veja bem, partiu de um homem a restauração de Israel. De um homem. Tem aquele hino que nós cantamos, a começar em mim. A começar em mim. Partiu de um homem. Ele não ficou, falou assim: vamos ver, se todo mundo topar eu vou, mas eu sozinho não posso fazer nada. Ele disse: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tentar mover, eu vou tentar fazer com que a situação não fique como está. Capítulo 2 de Neemias, versículo 19. Neemias 2, versículo 18 primeiro. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele se dispôs, ele
pediu licença, né, para o rei Artaxerxes, e ele foi até Jerusalém convocar algumas pessoas para que o ajudasse a reconstruir a cidade. O caso era uma situação extremamente difícil. Os muros estavam completamente derrubados, a cidade destruída, sabe? E não era só materialmente falando, o povo estava destruído também espiritualmente. Nós vamos ler isso. Lamentavelmente, eles não tiveram apenas danos materiais, mas tiveram danos espirituais, porque eles pegaram o rei pegou os utensílios lá da casa de Deus, levou para eles lá, como se fosse uma afronta, né? É como se eles não tivessem mais condições nenhuma de se reunir para poder buscar a Deus. Mas ele convocou algumas pessoas que aceitaram. Então, nós vamos te ajudar. Então, ele não ficou somente na oração, mas ele teve também ação. Ele convocou algumas pessoas e essas pessoas também aceitaram, dizendo: nós vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir a cidade que está destruída, vamos tratar com o povo espiritualmente aqueles que caíram, para restaurar, para que sejamos novamente uma nova nação. Depois, mudando um pouco para frente, ou melhor, para trás, no livro de Esdras, um livro anterior, no capítulo 2, Esdras também foi um dos que se prontificou. Esdras era escriba, ele escrevia a lei, né? Então, dizem os teólogos que Esdras foi um dos que ajudou a fazer o cânon das escrituras do Velho Testamento, em colocar o que é livro inspirado, o que não é inspirado. Esdras foi um dos que participou desse trabalho. Esdras capítulo 2, versículo 1, diz assim: são esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baná. Eis o número dos homens de todo o povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará. Acho que não é esse versículo não, mas espera aí. Eu acabei marcando uma referência errada aqui. Bom, muito bem. Mas o que eu iria ler, o versículo, que eu marquei errado aqui, é sobre a confissão e arrependimento do povo. Deixa eu me achar aqui, eu já vejo já. Tá. Esdras capítulo 10, não 2, 10. Esdras 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão e chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras,
Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é a tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então, essa é a passagem que eu gostaria de ler, no que diz respeito à confissão e arrependimento. O povo não somente estava em miséria materialmente falando, mas também estava em miséria espiritualmente falando. Eles se afastaram de Deus de um ponto que os casamentos ali virou uma coisa mista, desintegrou, né? Deus havia ordenado para que um judeu não casasse com uma pessoa estrangeira, para que continuasse a linhagem. Lembra do zelo que Abraão teve para casar o seu filho Isaque? Então era para pegar da sua parentela, né? Não era para pegar com um povo estranho. Então Deus sempre zelou. Qual que era o objetivo de Deus com isso? Não deixando com que os filhos de Israel casassem com pessoas de outros povos. Não é que Deus não gosta de outros povos, não, porque Deus sabia, porque facilmente o povo seria levado a adorar outros deuses, e infelizmente aconteceu isso. E essa não foi a única vez. Sempre quando um judeu casava com uma mulher estrangeira, facilmente ele era levado a adorar outro deus, né? E aí, lamentavelmente, o povo havia casado com pessoas, mulheres de outros povos, e tinham até filhos com elas, sabe, já tinha constituído famílias. E aí a gente fica pensando, aí a gente vê por que Deus ele permitiu com que acontecesse tudo isso com o povo. Na verdade, quem começou primeiro foi o povo, que virou as costas para Deus. Então, como uma forma de Deus castigá-los, como uma forma de Deus trazê-los de volta, Deus então puniu aquele povo, né? Dessa forma. E Esdras ajuntou o povo para que voltasse novamente às Escrituras. Isso está registrado agora no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Enquanto Neemias com a sua turma trabalhava na reedificação dos muros, restaurando a cidade, as escrituras dizem, fechando as brechas, para que o inimigo não invadisse novamente, era preciso que ele fechasse as brechas. Esdras, por um outro lado, convocou o povo mais uma vez para ler as escrituras.
Numa praça, todo o povo se colocou em pé e Esdras leu as escrituras. Diz que na hora que Esdras abriu as escrituras, o povo se colocou em pé. Sabe aquela atitude de reverência? Reverência diante da palavra. Porque eles sabiam que eles estavam bem distantes. Depois de muito tempo sem ter contato com a palavra de Deus, agora então Esdras convoca o povo. Nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar novamente às Escrituras. Então ele leu a palavra de Deus, só adiantando, e quando ele terminou, quando ele falou amém, diz que o povo todos choraram. A palavra de Deus tem esse efeito. Quando nós lemos a palavra, o Espírito fala no nosso coração. Ela mostra o nosso pecado. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo quão sujo eu sou. E quão limpo eu preciso estar. Então nós como cristãos também, como salvos em Cristo Jesus, temos que voltar às Escrituras. Quantas vezes nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus? Às vezes gastamos tanto tempo com a internet, não é? Aquele aparelhinho que a gente gosta tanto, o celular, a gente fica olhando, folheando, né? Dizem que Facebook é igual geladeira de pobre. Não tem nada lá dentro, mas a gente gosta de abrir para ver. Abre lá, só sabe que não tem nada, mas abre. E às vezes tem esse costume, ficar ali, a gente gasta tempo, e fica. Quanto tempo nós poderíamos estar lendo a palavra de Deus? Quão importante é nós voltarmos às Escrituras. O povo precisava voltar às Escrituras. Depois nós vamos até fazer um apanhado e uma aplicação nesse momento que nós estamos vivendo também, assolados por causa dessa pandemia, destruição, miséria. Muitas famílias foram desfeitas, muitas igrejas destruídas. O inimigo aproveitou de toda essa situação, né? Então, mas nós temos que voltar às Escrituras. Então, lá em Neemias capítulo 4, as medidas tomadas. Neemias capítulo 4. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Eles fizeram um trabalho assim, dobrado. Cada um se desdobrou para fazer a sua parte. Por quê? Quando eles falaram assim, vamos reedificar os muros, vamos restabelecer a cidade, os inimigos eles não ficaram contentes, né? Diz a Bíblia, Sambalá e Tobias, que eram inimigos deles, começaram até a zombar deles. Vocês acham que vocês vão fazer o quê? Vocês não vão conseguir nada não. E Neemias disse, nós vamos sim, em nome do Senhor. Aquela afronta, aquela desistência, aquela afronta, né? Quando eles começaram a edificar os muros, os seus inimigos não ficaram contentes e fizeram de tudo para poder impedir com que a obra fosse encerrada. Então diz que com uma mão eles usavam as ferramentas para reedificar os muros e com a outra mão segurava as armas. Olha só que trabalho difícil. Vigiando a todo instante, trabalhando, vigiando, trabalhando e vigiando. Sabe, isso é uma coisa que nós temos que ter também na nossa vida.
trabalhar para o Senhor, mas também vigiar. Porque só trabalho não adianta se a gente não vigia. Só vigia, mas não trabalha. Então as duas coisas faz com que a gente venha vencer qualquer tipo de adversidade que nós estamos enfrentando, né? E capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, de 52 dias. Finalmente, eles conseguiram reedificar os muros. Se nós lermos mais para frente também, nós vimos que eles colocaram cada um na sua posição. Os levitas voltam na sua posição. Sacerdote, volta a fazer aquilo que vocês estavam fazendo. Colocou, digamos assim, a casa em ordem. E o povo novamente voltou às Escrituras. Consequência teve? Teve. Muita consequência. Toda vez que se afasta das coisas de Deus, ele, quando a gente se arrepende, Deus ele perdoa, mas as marcas sempre ficam. Consequência disso, surgiu povos estrangeiros, filho de judeu com outro povo, os samaritanos. João capítulo 4, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Eles falam assim, eles são judeus vira-lata. A expressão assim, né? Eles não são raça pura. E eles são também tem o mesmo sangue também, só que são mistura de raça. Jesus conversando com aquela mulher samaritana, ela virou para ele e falou assim: como sendo tu judeu, pede a mim água de beber, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus então veio também quebrar essa barreira, aquele erro que teve há tempos atrás. Então Jesus estava novamente tentando unir. Mas para que a gente possa tirar uma aplicação aqui de toda essa história, esse período que nós estamos vivendo, essa pandemia que tem assolado, que tem açoitado, que tem destruído, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam entes queridos, muitos crentes caíram em pecado, muitas famílias foram destruídas por falta de vigiar e por ter afastado das Escrituras. A obra não parou, a nação de Israel não parou, não morreu, está viva mais do que nunca, vai continuar. Deus tem um propósito para aquele povo, mas houve pessoas ali que esteve disposta. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós podemos fazer a diferença. E vocês acham que foi fácil para Neemias, para Esdras, aquele povo pequeno, diante de tudo aquilo que eles haviam sofrido? Muita gente talvez falou assim: eu não quero mais saber do Deus de Israel, sabe, agora eu estou casado com uma outra mulher, ela é estrangeira, e ela é de uma religião, e eu estou seguindo aquela religião com ela. Sabe, acho que eles ouvindo essas coisas, deveria dar até um certo desânimo. Mas eles falaram assim: não, nós estamos aqui, vamos continuar, e Deus vai fazer uma grande obra. Nós temos que pensar dessa mesma forma. Muitos irmãos foram embora, não somente aqui, mas em cada igreja saiu um punhado. Muita gente se perdeu. Agora não vem falar para mim que eles estão bem, que não estão. Não tem como. Assim como Neemias ouviu, como é que está o povo? E falaram: olha, infelizmente eles estão numa tremenda miséria. Muitos também estão nessas condições, talvez ganhando dinheiro, mas espiritualmente destruídos. Nós temos que orar por essas pessoas, por esses que se afastaram. Nós temos que ler novamente as Escrituras, ler mais, ter mais contato com Deus.
E que Deus coloque no nosso coração, isso que nós estamos passando, nosso Deus vai nos ajudar. E nós vamos reedificar os muros. O diabo fez um estrago. O diabo fez um estrago muito grande. Mas diante do nosso Deus, nós vamos conseguir vencer. Seja pandemia, seja como igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.